Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Júnior e hoje eu vou compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. Vamos passar aí cerca de meia hora, 40 minutos, aprendendo juntos um pouquinho da Palavra de Deus. Gostaria de agradecer também ao pastor Jacques, pastor Valdir, pastor Cristina, por confiar a nós essa responsabilidade de vir aqui falar um pouquinho da Palavra de Deus, ok? Bom, antes de mais nada, vamos orar, né, para a gente poder começar a nossa aula aí, debaixo da proteção do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, te damos graça por tudo, pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, Deus. O Senhor venha revelar a nós aquilo que o Senhor quer que revele para nós hoje, que o maná do dia, a porção do dia seja entregue para nós, que possamos ler a tua palavra. Sabemos que é uma palavra que foi verdadeira ontem, é verdadeira hoje e será verdadeira amanhã também. Então, Senhor, o Senhor nos revele a tua palavra, o Senhor nos dê a graça, a oportunidade de entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente, aquilo que o Senhor pregou para os seus discípulos naquele tempo, venha ser verdade também nos nossos dias de hoje. Em nome de Jesus, muito obrigado. Guia essa nossa reunião, no nome de Jesus, e és bem-vindo entre nós, ó Pai. Muito obrigado. Amém. Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho hoje sobre Mateus 19, 14. Creio que muitos já conhecem aí, até pela imagem que está aparecendo. É um tema muito convidativo, né? E é um tema assim que, eu, graças a Deus, eu posso falar que eu experimento viver no meio delas todos os dias. Então, assim, eu convivo com cerca de 700 a 800 crianças por dia. Então, assim, a gente vê como que é e como que Jesus queria falar naqueles tempos, como que é o caminho, como que as coisas acontecem no meio deles. O tema de hoje é como ser semelhante às crianças. E como tema base nós temos Mateus 19, 14, que diz assim: Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, primeiramente, eu peço desculpa a você se no fundo ficar um pouquinho de barulho de criança, porque eu estou num ambiente que está repleto de crianças aí. Então, se vocês ouvirem um pouquinho de barulho aí, eu peço desculpa a vocês, ok? Mas nada melhor, mais nada que um tema assim, tão assim, presente para a gente poder falar aí, né? Então, vamos lá. O que Jesus falava com as crianças naquela época, Jesus pregava naquela época, que ele comparou as crianças. Se nós não formos como elas, se nós não formos semelhantes a elas, o que Jesus queria trazer para a gente naquela época? Olha só, primeira coisa, nós precisamos entender qual que é o contexto, né? A gente precisa entender qual que seria o contexto, o ambiente que estava sendo falado naquela época por Jesus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é uma palavra atemporal. Ou seja, o que quer dizer uma palavra atemporal? Não só uma palavra, né? Quer dizer algo que é atemporal. Algo que é atemporal é que ele não acompanha o relógio, não acompanha o tempo. Conforme a gente diz a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é atemporal. Por quê? Ela foi verdade ontem, ela é verdade hoje e será verdade amanhã também. Então, para a gente entender um pouquinho como que Jesus, quais foram as palavras, qual foi a expressão, qual foi a linguagem que Jesus usou ali, para poder falar para quem que ele estava falando. Acho que um ponto interessante, um ponto muito que a gente tem que enfatizar é o seguinte: para quem Jesus estava pregando, para quem Jesus estava ensinando, a palavra está ali, ensinava. Então, para quem Jesus pregava, ou para quem Jesus ensinava. Acho que isso é um ponto importante que nós temos que analisar, ok? Bom, naquela época, Jesus não teve um relacionamento muito bom com os fariseus. Assim como a palavra do Senhor diz, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 9:11. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia juntamente com vocês, porque é sempre bom a gente ler diretamente na palavra, tá ok? E para quem tiver sem a Bíblia e estiver vendo o vídeo, pode acompanhar na tela também, que está ali, ó, Mateus 9:11. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. Um minuto, por favor. Vamos lá.
Mateus 9, 11. Vamos lá então. Olha só, cadê? Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então a palavra do Senhor diz isso aí em Mateus 9:11, que Jesus, ele tinha certo embate com os fariseus. Os fariseus eram pessoas que observavam os mínimos detalhes da lei. Eles pegavam lá o Antigo Testamento e esmiuçavam ele de cima embaixo, de capa a capa, para tentar o quê? Pegar as pessoas na lei, nos detalhes da lei. Eram apegados às tradições, aos costumes dos seus ancestrais. A palavra que melhor define os fariseus são pessoas inflexíveis. E juntamente com os fariseus, tinham ali os doutores da lei, né? As pessoas, como eles estudavam muito, pegavam lá o Velho Testamento todo lá e analisavam de cima a baixo. Então, eles eram chamados de doutores da lei. Então, eles ficavam assim atrás de Jesus para ver se Jesus fazia alguma coisa que não era condizente com o que estavam na lei. Então, a palavra que a gente pode definir bem para eles aí seria inflexíveis. A gente pega aqui, ó, seria inflexíveis. É um bom adjetivo para descrevê-los. Era um grupo fechado, sabe? E foram severamente acusados por Jesus de serem falsos e de viver uma religiosidade de aparência. Então, olha só, eles ficavam ali acompanhando Jesus, meio que à distância, para ver o que Jesus estava fazendo. E, através dos atos de Jesus, eles ficavam ali julgando se estavam na lei ou não. E Jesus, então, batia de frente com eles, falava que eles eram falsos, que eles eram igual sepulcros caiados, ou seja, por fora está bonitinho ali, mas por dentro vive uma religiosidade aparente, ou seja, algo que não condiz com a palavra de Deus. Então, esses eram os fariseus e Jesus pregava para eles. Então, quando Jesus fala assim, ó, se vocês não se assemelharem com as crianças, Jesus está dizendo isso para os fariseus. E não tinha também só os fariseus, tinha um outro grupo também que acompanhava também os fariseus. Então, na época de Jesus, ele era acompanhado basicamente por 3 grupos, né? Aquele grupo que seguiam ele, que estavam ali apoiando Jesus, esperando os milagres que Jesus podiam fazer. Tinha os fariseus que andavam ali com a lei debaixo do braço, investigando e analisando Jesus o tempo todo, para tentar ser o quê? O mais rígido possível, ou seja, tentar assim, que as tradições, os costumes eram seguidos à risca, sem nenhum deslize, mas também tinha um outro grupo, um grupo mais político, mais social, que eram chamados de saduceus. Os saduceus eram um grupo que era classificado assim como a alta sociedade, naquela época ali, a alta sociedade da Judéia. Então, assim, os saduceus eram pessoas que ficavam ali mais assim, para tentar criar um grupinho político, um grupinho social, para tentar derrubar Jesus também. Porque eles não acreditavam em algumas coisas que Jesus estava falando. Então, eles acreditavam no Velho Testamento, mas não acreditavam em algumas coisas que Jesus estava falando naquela época ali. Então, os saduceus, que andavam com os escribas, que eram também pessoas importantes da sociedade naquela época, eles estavam também ali tentando derrubar Jesus. E nós vamos ver que mesmo os saduceus e os fariseus não se davam bem, porque eram grupos diferentes, um de extremo, outro de outro extremo, eram o quê? Um certo grupo que estava o quê? À procura também de causar um certo problema para Jesus. Então a gente consegue perceber claramente que tinha o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. Eram grupos que não se batiam, não se cruzavam um com o outro, mas eram grupos que acabaram se juntando para tentar
crucificar Jesus, que a gente vai ver depois que eles vão conseguir levar Jesus a ser crucificado, ok? Então vamos entender um pouquinho quem que eram os saduceus. A gente sabe que os fariseus eram aqueles que seguiam a lei na regra, à risca ali, né? Que não se desviavam em nada, tinha que ser assim, 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 não pode fugir. O que fugiam disso era crucificado, era o quê? Era incriminado por eles, ok? E eram pessoas importantes, eram pessoas da alta sociedade, eram doutores da lei, como eles analisavam muito bem a palavra do Senhor, o Velho Testamento, o livro da lei, então eles eram pessoas bem instruídas, pessoas influentes no meio que viviam, ok? Esses eram os fariseus. Agora, os saduceus é um grupo um pouquinho mais político. Ele não está tão ligado com a lei, mas sim em criar um ambiente favorável para ele e desfavorável para quem eles não estavam apoiando. Então a gente vê em Mateus 22, 23, vamos dar uma olhadinha em Mateus 22, 23. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia mais uma vez com vocês. Em Mateus 22, 23, vamos lá, Mateus 22, versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deve casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos morreu, depois de todos morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, olha que interessante. A gente vê aqui que os saduceus, eles são pessoas que gostavam de uma polêmica. Ou seja, eles pegaram lá uma instrução que está na palavra de Deus, que está lá na lei, né, que Moisés disse. Aí eles pegam a situação e começam a criar o quê? Montinho, criar um problema. Ou seja, arrumar ali um ambiente desfavorável para tentar causar uma confusão, uma complicação ali e tirar o foco das pessoas no que Jesus estava ensinando. Então, olha só, podemos classificá-los como uma alta sociedade. Era um partido político e social. Para os saduceus, só os primeiros 5 livros do Antigo Testamento tinham autoridade divina. Então, olha só, eles pegavam todo o Velho Testamento, separavam os 5 primeiros e os outros falavam assim, ó, isso aqui foi escrito por homens e não por Deus, não foi revelado por Deus. Então, eles só acreditavam nos 5 primeiros que tinham autoridade divina, que vinha de inspiração de Deus. Eles não ficavam muito nas regras dos fariseus e acreditavam que podiam incorporar ideias gregas no judaísmo. Então, mais um problema aí, ó. Eles queriam, além de não acreditarem na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, eles queriam trazer costumes, ideias gregas para serem implantadas no meio do judaísmo. E a gente sabe o seguinte, igual eu falei com vocês no slide anterior, que os 2 grupos, saduceus e fariseus, eram grupos que não se davam bem. Mas a gente vai ver que no final eles vão se juntarem para levar Cristo à crucificação. Ok? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte. Para a gente fazer um parâmetro inicial e para a gente fechar a parte inicial da nossa aula de hoje, Jesus estava pregando, estava ensinando para 2 grupos de pessoas que estavam, sim, completamente contrário ao que Jesus estava pregando. De um lado tinha aqueles que ficavam vigiando a lei, seguindo a regra, e o outro criava situações para tentar embaraçar as pessoas que estavam seguindo Jesus. Porque tinha pessoas ali que estavam fiéis a Jesus Cristo, seguindo ele, para aprender cada dia mais do que Cristo podia nos dar. Mas tinha pessoas ali que queriam criar um ambiente conturbado para tentar tirar o foco dessas pessoas para ganhar poder político. Porque
Porque a intenção dos saduceus era ganhar poder político. Já a intenção dos fariseus era cumprir a lei. Era como se fosse um judiciário. Ele queria cumprir a lei. Ó, tá aqui, beleza. Não tá aqui, cara, já tá errado, eu tenho que pagar por isso. Então, Jesus se deparou com essa situação, com esse cenário. De um lado, os doutores da lei, do outro, os políticos que queriam criar uma situação complicada ali em torno de Jesus Cristo. Mas a gente sabe que Cristo soube muito bem como lidar com a situação, né? E sempre ensinando eles da forma que deveriam ser. Então vamos lá, vamos dando sequência aqui então. Bom, olha só, citações bíblicas entre saduceus e fariseus. Vamos lá também dar uma olhadinha em Mateus 21, do 45 e 46, né? Não do 45. 45 e 46 do capítulo 21. 45 diz assim, ó: quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Isso 45. 46 agora. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Então, olha que interessante. Quando os chefes dos fariseus e dos saduceus ouviram as palavras, as parábolas de Jesus, os ensinamentos que Jesus estava fazendo, eles perceberam e entenderam que Jesus estava pregando para eles. Então, quando Jesus fala que eles deveriam ser semelhantes às crianças, Jesus estava pregando para os fariseus e para os saduceus. Então, eles entenderam isso, que Jesus estava ali, e eles ficavam caçando uma maneira de poder prender Jesus. Então, tanto saduceus como fariseus, eles ficavam procurando uma maneira de prender Jesus, porque Jesus estava pregando sobre eles, e Jesus estava revelando a ferida que tinha neles. Jesus estava revelando a falha que tinha neles, a religiosidade e também a questão de criar situações embaraçosas. Então, Jesus estava direcionando aquelas parábolas, aquele ensinamento, aquela palavra para eles. Então, olha só, podemos aprender com os fariseus e saduceus, evitando seus erros. Nós, como cristãos, hoje em dia, precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender com os erros que os fariseus e os saduceus cometeram. Os dois grupos caíram em extremos. Os saduceus reduziram sua religião ao minimalismo, uma fachada religiosa para obter poder político. Os fariseus enxergaram nas regras, ficaram demais assim, enfatizados na regra e se esquecendo do que mais importa. Os dois grupos se afastaram de Deus e tinham prioridades erradas. Eles também não tinham a humildade para aceitar que podiam estar errados. Quando Jesus os repreendeu, em vez de arrependerem, os dois grupos se uniram para o matar. Então, a gente acabou de ler aqui agora, em Mateus 21, 45 e 46, que os grupos saduceus e fariseus, eles se esqueceram da essência, que a essência é Deus, se apegaram a questões de religião e também questões de regras, e se esqueceram do que mais importa, que é a vida de Cristo, o exemplo que Cristo deixou para nós. Eles afastaram de Cristo, ou seja, perderam o seu foco e mudaram o seu rumo, sendo que os dois, em vez de se arrepender quando Jesus os repreendeu, eles revoltaram contra Jesus e se uniram e levaram ele ao sinédrio para que fosse crucificado. Ok? Então, serve como lição para nós, como um aprendizado para nós cristãos, que não podemos nos perder no meio da caminhada, nos perder com religiosidade, com regras, com poder político, se preocupar com as esferas que não está assim, a nossa assim, ligado a nós. Então, precisamos direcionar, focalizar de novo, sempre o nosso alvo em Cristo. Seguir o exemplo de Cristo e não ficar preso às coisas externas, às outras coisas que não nos interessam e não agradam a Deus, ok? Isso é um ensinamento para nós, como servos de Deus. Então, vamos lá, então. Vou pegar aqui, ó, Mateus 18, para a gente entender agora um pouquinho o que Jesus queria que a gente aprendesse quando ele falou aquela parábola.
Passamos a primeira parte da aula, que é uma introdução para saber qual era o cenário para quem Jesus estava pregando, para quem Jesus estava ensinando. A gente viu ali que Jesus estava ensinando, estava pregando para dois grupos, saduceus e fariseus, chamados aí mais popularmente de doutores da lei, né? Então, olha só, agora, em Mateus 18, a gente vai pegar um pouquinho como que Cristo falou. Vamos acompanhar aqui o que a palavra do Senhor diz em Mateus 18, do 1 ao 6. Olha só, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, analisa a situação. Os discípulos de Jesus Cristo chegaram até ele e perguntaram: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Jesus dizendo para os discípulos: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Agora o 6. Mas, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creia em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho, ou seja, uma pedra muito pesada, no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, olha só, Jesus aqui trouxe para a gente uma ideia seguinte. Está lá, acontecendo toda a situação, Jesus ensinando mais uma vez, pregando mais uma parábola, e um dos seus discípulos, ou seus discípulos, chegaram até ele e fizeram um questionamento, fizeram uma pergunta: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Essa foi a indagação que os discípulos fizeram a Jesus. Jesus pegou uma criança, trouxe, até colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, vemos aqui uma situação bem, assim, bem clara, e é comum a gente ouvir essas citações, né? É muito comum a gente estar pregando, ir nas igrejas aí, o pessoal pregando, falando muito sobre as parábolas de Jesus. Mas às vezes a gente não para analisar o que Jesus queria falar com a gente. Então, quando ele fala aqui, ó, eu asseguro a vocês, se não converterem, se não tornarem como uma criança, ou se assemelharem como uma criança, serem humildes como uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Aí a pergunta é a seguinte: quando Jesus pegou uma criança, e ele fala para a gente se tornar uma criança, o que Jesus está querendo dizer para nós? O que Jesus disse naquela época, o que ele está dizendo agora e o que ele irá dizer amanhã sobre o que é se tornar como uma criança. O que Jesus chama para a gente e fala assim, que nós devemos nos tornar como uma criança. Aí vem então a situação e eu vou aqui agora fazer um comparativo de dois caminhos para a gente aqui. Olha só, nós temos que Jesus fala, quando fala de criança, essa é uma interpretação minha, tá, gente? E eu queria compartilhar com vocês. Quando Jesus chama uma criança, coloca no meio dos discípulos, e Jesus fala que nós devemos nos tornar como uma criança, eu entendi ali duas coisas. Humildade, porque ele cita na Bíblia, na palavra de Deus ele fala, olha só, deixa eu ver aqui qual é o versículo que fala da humildade. Aqui, ó, Mateus 18, no versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, então Jesus chamou para a gente a atenção da palavra humilde. O que a palavra humilde traz para a gente? E outro que eu entendo é a pureza. Quando você fala de criança, nós estamos falando de pureza, ok? Então tem dois caminhos. Então eu vou abordar com vocês os dois caminhos, o caminho da humildade e o caminho da pureza, ok? Vamos lá então. A pureza. Bom, a fase da pureza, a fase da criança, a fase da infância, a criança quando ela nasce lá e até os seus 10, 11 anos, vamos pôr até 12 anos aí.
Então, da fase inicial que ela nasce até os seus 12 anos, ela está vivendo a fase da infância. Nessa fase da infância, não tem maldade, não tem malícia, mas sim muita sinceridade. Então, a gente pega as crianças, e isso é muito claro mesmo, a gente pegar lá um grupinho de criança, até 12 anos, nós vamos encontrar o quê? Sem maldade, sem malícia, muito carinho, atenção, alegria, felicidade, sinceridade, eles são reais. Se gostou, gostou, se não gostou, não gostou. Então, sim, isso é a fase da pureza. Se a gente pegar o cérebro, quando ele está fazendo informação, é como se fosse 2 andares. O primeiro andar é a fase da pureza. Ele está ali ainda descobrindo as coisas, ele não tem maldade, ele não tem aquela malícia, sabe? Aquele jeitinho de querer ganhar alguma coisa. Ele é na fase o quê? Da pureza. Quando passa para o segundo andar, aí começa a surgir outras fases, ou seja, a plasticidade, o aprendizado, o crescimento do cérebro começa a ter outras experiências. Então, assim, a fase da pureza, quando Jesus fala ser como uma criança, se tornar como uma criança, ele está trazendo para a gente a ideia da pureza, ou seja, sem maldade, sem malícia. Para você, para mim, para nós entrar no reino do céu, nós precisamos nos tornar como uma criança. Precisamos voltar o quê? A ter uma sinceridade, deixar de lado a maldade, a malícia, aquele pensamento assim de vantagem. Então Jesus traz para a gente a ideia da criança, traz a ideia da pureza. A gente pega as crianças, vê que elas são assim, sem maldade. As brincadeiras acontecem, não quer dizer que não vai ter nenhum esbarrão ali, outro ali. Mas acontece, sim, ainda assim, sob a pureza, com pureza. Não é com maldade, não é com intencionalidade. Ele não faz uma coisa de maldade com intencionalidade, planejado aquilo. Porque ele não tem essa malícia, ele não tem esse jeitinho maldoso. A criança é pura, ela é limpa. Então, isso que Jesus traz para a gente. Quando ele traz para a gente lá, olha só, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Está trazendo para a gente essa ideia da pureza. Só que essa pureza é até na fase da infância. Quando a gente chega na fase da adolescência, essa pureza é deixada de lado. Sabe? Aquela maldade, aquela malícia que não existia, ela começa a aparecer. Por quê? Porque o cérebro da criança, ela começa o quê? A ter uma plasticidade, começa a aumentar, começa a buscar novas experiências. E com isso surgem outras coisas. Surge busca por novidades, ele quer buscar o novo, o diferente, ele quer um engajamento social, ele quer reconhecido, ele quer ser reconhecido, ele quer o quê? É merecimento, é aquela vontade de ser merecedor, sabe? Então ele busca meios para ter esse engajamento social, aumenta a intensidade emocional, ou seja, a convivência, tanto dele com os amigos, emocionalmente, sabe, em relacionamentos com pessoas, com amigos, com familiares, começa a aumentar a intensidade e ele precisa viver isso. Então ele começa a buscar meios, exploração criativa, ele começa a querer ser criativo. E essa criatividade, às vezes, usa um pouquinho de maldade, usa um pouquinho de malícia. Então, essa pureza que tinha na fase da infância, quando chega a adolescência, aos 12 anos, ele começa a ser esquecido. Deixar de lado essa pureza, começa a sumir. Começa a ficar lá no fundinho, no finalzinho, a luz do final do túnel, mas começa a se apagar. Porque surgem coisas novas. E é nessa fase que começam os problemas. É na fase da adolescência em diante que começam os conflitos, as indagações, as disputas, aí começa a vir um pouquinho da maldade e da malícia, ok? Então, quando Jesus fala com a gente que devemos se tornar, nos converter, nos assemelhar a uma criança, ele está trazendo para a gente a ideia da pureza, de estar limpo, sem maldade, sem malícia, e viver não em base de troca. A criança, ela não ama na base da troca. É porque ela vive aquilo ali. Ela vive intensivamente aquilo ali. Com pureza, sabe? Limpo, sem maldade, sem pensamentos programados já. Então, assim, ela é espontânea. Então, é isso que Jesus traz para a gente.
a reflexão que eu tenho que Jesus traz para a gente, quando ele fala a gente nos assemelhar, nos converter a uma criança, ele está dizendo isso, que a gente precisa viver a pureza, viver intensamente, sem maldade, sem malícia. Hein? Vamos lá então, vamos para a segunda parte, né? Nós falamos que eram 2 caminhos, o caminho da pureza e o caminho da humildade. Então vamos agora falar um pouquinho sobre o caminho da humildade. Deixa eu voltar aqui para a gente poder passar. Isso aí. Vamos lá. Humildade. A etimologia da palavra humildade, ou seja, a origem da palavra humildade, está ligado ao seguinte, a um conceito da origem grega, de humus. Humus significa terra. Mais para frente a gente vê que o mesmo vocábulo grego da antiga Grécia, o humus, deu origem à palavra homem e humanidade. Então nós temos aí uma palavra chamada humus, que é a origem da palavra terra e também de homem e de humanidade. Ou seja, é terra fértil, ou seja, um homem brota da terra, ou seja, é terra fértil, criatura nascida da terra. E a gente vai caminhando mais por tentar descobrir a palavra aí, chegamos até o conceito de humilde de hoje, a palavra humilde. O que quer dizer a palavra humilde? Ela ainda está ligada ao termo humus, o termo lá do antigo grego, lá ainda, de humus, que quer dizer o seguinte, aquele que é do chão, aquele ou aquilo que fica no chão, ou seja, estar por baixo. Se a gente voltar lá atrás, na época de Jesus, o contexto que Jesus vivia, as crianças eram pessoas excluídas da sociedade. Porque, olha só, quando Jesus está pregando e as crianças são tragas até Jesus, os discípulos tentam parar. Porque naquela época não era costume, não era comum as crianças fazerem parte da sociedade. Ela era uma classe da sociedade que era excluída. Então a gente consegue perceber o seguinte, que Jesus, quando vê a situação, ele para na hora e fala assim, deixa vir as minhas criancinhas. Por quê? Porque ele percebe ali o seguinte, começa a ver, ele começa de novo a se direcionar a sua palavra para aquelas pessoas, para aqueles grupos, os saduceus e os fariseus, que excluíam as crianças. Era um povo excluído, um povo que não era reconhecido. Então, quando Jesus fala para a gente se tornar como as crianças também, e ser humilde, é aquela que está no chão, aquela que humilha, que está por baixo ali. Ou seja, que não usa de pensamentos e de poderes para se tornar melhor do que o outro. A humildade é se reconhecer. É o que faltou com os fariseus e os saduceus, quando Jesus os repreenderam, faltou o quê? Humildade a eles, para reconhecer o erro, pedir perdão, arrumar o seu caminho de novo e voltar para Jesus. Eles não tiveram essa humildade. Então, quando Jesus fala também da humildade para se humilhar, ele traz para a gente a ideia daquele povo que era excluído, aquele povo que não era reconhecido pela sociedade. Era uma parte que era excluída, que não era notada. Após ali os seus 12 anos, 13 anos, que a criança começava a se produzir, que ela gerava algum fruto, uma renda, aí sim ela era reconhecida como uma parte da sociedade. Até então, quando ela era criança, ela não era reconhecida. Ok? Olha só, se a gente buscar, né, a palavra humildade do hebraico, humilhados, é o significado exato da palavra hebraica ani, próximo da palavra anave. Me desculpe aí se a pronúncia não está certa, tá? Se é ani mesmo, ani ou anave, tá ok? Humildade, humilhação. Então, no hebraico, a palavra humildade, humilhar, quer dizer o seguinte, humilhação, ou seja, passar por baixo, né? Ser humilhado. Então, Jesus traz também essa ideia para a gente. Ele traz essa ideia. Jesus, então, quando ele fala com os discípulos e para quem estava ali, principalmente para os saduceus e os fariseus, está dizendo o seguinte, para que as pessoas sejam como as crianças e humilhem. Porque olha, se a gente voltar lá em Mateus 18, vou voltar aqui, ó, Mateus 18 fala o seguinte, portanto, quem se faz humilde, ó, nós estamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, ou seja, humilde, humilhação, ok? Então Jesus diz para os saduceus, os fariseus,
E para quem estivesse ali, ele falou o seguinte: você precisa se humilhar, você precisa ser como pó, ser aquilo que veio da terra, ou seja, não fazer melhor do que ninguém, porque ele mesmo, sendo Cristo, se humilhou, e isso, a palavra do Senhor nos diz isso. Se a gente pegar aqui a palavra do Senhor, fala que ele se humilhou, mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Olha só, uma das características de Jesus Cristo foi a humildade, pois a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se. Jesus humilhou-se, tornou humilde, tornou-se pó, a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 6 ao 8. Então Jesus, o tempo todo, ele nos deu exemplos de humildade. Falou das crianças e ele não somente falou, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, tornou-se servo semelhante a homens. Então, se ele se humilhou, passou por situações que se a gente fosse olhar por Deus passando por isso, mas ele não usurpou em ser igual a Deus quando estava na forma de homem. Ok? Vamos caminhando aqui então, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Então, olha só, com base aqui, que a gente falou hoje, girando em torno de Mateus 18, Mateus 19, Mateus 21, nós aprendemos o seguinte, que Jesus, ele trouxe, quando ele fala das crianças, ele traz as crianças para a gente, ele está trazendo um ensinamento da seguinte maneira, ele traz para a gente dois caminhos, a pureza e a humildade, ok? Quando Jesus fala sobre humildade, ele está trazendo a ideia que a gente precisa, tá? Precisa ser humildes, ok? E também fala da pureza. Ele traz também da pureza. Então, para a gente fechar aqui nossa aula, ele fala o seguinte, que quando a pessoa ela é humilde, traz a questão da humildade, ele não quer que a pessoa se vanglorize, seja reconhecido, busque reconhecimento. Ele fala de modéstia, ausência do orgulho, reconhecer as próprias limitações, sabe? Sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Isso que é humildade. Jesus traz para a gente esse ensinamento. Seja como as crianças, sem prepotência, sem soberba, sem arrogância, sem orgulho, sabe? Sem maldade, sem malícia. Quando a gente junta as palavras humildade e pureza, a gente vai ver que é o quê? É um ser que não tem maldade, não tem malícia, não tem arrogância, não tem prepotência, não tem soberba. Então Jesus trouxe para nós. E todos esses nomes que a gente está falando sobre soberba, arrogância, orgulho, prepotência, são algo que é encontrado aonde? É encontrado no meio dos saduceus e dos fariseus, os doutores da lei. Então Jesus não está preocupado com o tanto que você conhece da lei, com o tanto que você conhece de outro assunto, como doutor você é naquilo. Jesus quer que você se humilhe, torne-se como uma criança, sem arrogância, sem prepotência e sem o quê? Sem maldade, sem malícia, ser simplesmente puro, limpo, puro, sabe? Isso que Jesus trouxe para a gente. Então, na aula de hoje, quando o Mateus 19 fala o seguinte, que sejam semelhantes a elas têm as crianças, é para a gente ser um ser puro, limpo, sem arrogância, sem prepotência, sem maldade. É isso que Jesus trouxe para a gente. A gente lê agora aqui, ó, em Lucas 18, 15 ao 17, fala o seguinte, traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim as crianças e não as impeças, porque tais é o reino dos céus, ou seja, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Então, Jesus traz para a gente esse conhecimento, traz para a gente essa ideia que precisamos ser
puros e humildes, limpos de coração. Esse é o ensinamento que Jesus traz para a gente quando ele diz para nos tornarmos como crianças. Ok? Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado para vocês. Daqui a pouco tem o nosso culto, né, às 10 horas. E também às 18 horas tem o nosso culto também da noite. Fica à vontade para vir em qualquer um dos dois. Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Deus abençoe vocês, gente. Grande abraço. Até mais.